Palavra do dia. Devocional. Livro de Provérbios, capítulo 1, versículo de número 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O reverente temor do poder, majestade e santidade de Deus produz em nós um santo temor em não transgredir a sua vontade revelada. Uma tal reverência é essencial para se obter um coração sábio. O Novo Testamento mostra que o sincero temor do Senhor em nosso coração será acompanhado pelo consolo do Espírito Santo. Meditemos no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 31. Assim, pois as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Um mandamento frequente ao povo de Deus do Antigo Testamento é temer a Deus, ou temer ao Senhor. É importante que saibamos o que este mandamento significa para nós como crentes. Somente à medida que verdadeiramente temermos ao Senhor é que seremos libertos da escravidão de todas as formas de temores anormais e satânicas. O mandamento geral de temer ao Senhor inclui uma variedade de aspectos do relacionamento entre o crente e Deus. Primeiro, é fundamental o temor a Deus, reconhecer a sua santidade, justiça e retidão como complemento do seu amor e misericórdia, e conhecê-lo e compreender plenamente quem Ele é. Provérbios capítulo 2, versículo 5 diz: se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer ao Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Esse temor baseia-se no conhecimento que Deus é um Deus santo, cuja natureza inerente o leva a condenar o pecado. Temer ao Senhor é considerá-lo como santo temor e reverência e honrá-lo como Deus, por causa da sua excelsa glória, santidade, majestade e poder. Meditemos na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 12, que diz: portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continue trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Quando, por exemplo, os israelitas no Monte Sinai viram Deus manifestar-se através dos trovões e relâmpagos sobre o monte, em uma espessa nuvem e um zunido de buzina muito forte, o povo inteiro estremeceu. Livro do Êxodo, capítulo 19, versículo de número 16 diz: na manhã do terceiro dia houve trovoadas e relâmpagos, uma nuvem escura apareceu no monte, e ouviu-se um som muito forte de trombeta, e todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. O povo implorou a Moisés que este falasse ao invés de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo do 18 ao 19. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe, e disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo de número 22 em diante diz: e Moisés disse: são esses os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel quando todos estavam ao pé do monte Sinai. Do meio do fogo e das nuvens negras ele falou em voz alta, e deu somente esses mandamentos e nenhum outro mais. Depois escreveu em 2 placas de pedra e deu a mim. E Moisés continuou dizendo: o fogo queimava no alto do monte, e vocês ouviram a voz falar do meio da escuridão. Então os chefes das tribos e as outras autoridades chegaram perto de mim e me disseram: o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós o ouvimos falar do meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva, porém não queremos arriscar a vida outra vez.
Este grande fogo pode nos destruir, e se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, sem dúvida morreremos. Nunca houve alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido, como nós ouvimos, o Deus vivo falando no meio do fogo. Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor Deus quer dizer, e depois venha e nos conte tudo aquilo que ele disse. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos. Além disso, o salmista, na sua reflexão a respeito do Criador, declara explicitamente no livro dos Salmos de número 33, a partir do número 8 ao 9, que toda a terra tema Deus, o Senhor, que todos os habitantes do mundo temam, pois Ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. O verdadeiro temor de Deus leva o crente a crer, confiar exclusivamente nele para a salvação. Por exemplo, depois que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como em terra seca e viram a extrema destruição do exército egípcio, o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor. Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo de número 31. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Semelhantemente, o salmista conclama a todos os que temem ao Senhor. Livro dos Salmos, 115, a partir do número 11. Confiem no Senhor todos os que o temem. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Noutras palavras, o temor ao Senhor produz no povo de Deus esperança e confiança nele. Não é de admirar, pois que tais pessoas se salvem. Livro dos Salmos 85, a partir do número 9. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. Que elas desfrutem do amor perdoador de Deus e da sua misericórdia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1, versículo 50. E ele mostra a sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Livro dos Salmos 103, a partir do número 11. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor para com aqueles que o temem. Livro dos Salmos 130, a partir do número 4. Mas tu nos perdoas, e por isso nós o tememos. Finalmente, temer a Deus significa reconhecer que Ele é um Deus que se ira contra o pecado e que tem poder para castigar a quem transgride as suas justas leis, tanto no tempo como na eternidade. Livro dos Salmos 76, a partir do número 7 ao número 8. Todas as pessoas têm medo de ti. Quem pode permanecer na tua presença quando estás irado? Lá do céu fizestes conhecida a tua sentença de condenação. A terra teve medo e ficou quieta. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, tiveram medo e procuraram esconder-se da presença de Deus. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: aonde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Moisés experimentou esse aspecto do temor de Deus quando passou 40 dias e 40 noites em oração, intercedendo pelos israelitas transgressores. Livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo de número 19. Eu estava com medo da ira e do furor de Deus. Ele estava tão irado que pensava em destruí-los. Porém, mais uma vez, Deus atendeu o meu pedido. Honre a Deus e respeite os seus mandamentos e sejam bem-sucedidos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.